Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Toda glória seja dada ao nome do Senhor, nosso Deus, bendito, santo e fiel, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Estamos aqui, amados, mais uma vez, em nome de Jesus, reunidos na presença de Deus, para glorificar o nome do Senhor, bendizer e exaltar o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito, está fazendo e ainda irá fazer por nós, né? Nosso Deus é um Deus fiel, um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. A Ele toda a glória, né? Que Deus seja louvado nesse momento e para sempre. É bom, é maravilhoso estarmos na presença de Deus, reunidos em um nome poderoso e santo de Jesus, né? Coisa mais maravilhosa não há do que estarmos na presença de Deus, né? O rei Davi disse que é melhor um dia nos seus átrios do que 1000 nas tendas da iniquidade, né? É melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias nas tendas, né? Do pecado, da iniquidade, da transgressão, do prazer, das orgias, enfim, né? Então é muito mais maravilhoso um só momento na presença de Deus do que 1000 dias, né, cometendo toda espécie de pecado, de prazeres e de liberdade, de libertinagem também. Então aqui estamos na presença desse Deus fiel, todo-poderoso, maravilhoso, bendito, santo, que é Deus, Deus único, que é Senhor, Senhor eterno, aquele que era, que é e que há de vir, o todo-poderoso, né, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa rocha, a nossa salvação, a nossa força, a nossa torre forte, né? Nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação, não é isso? A Ele toda a glória, que Ele seja bendito e glorificado nesse momento, em nome de Jesus, por quem Ele é, pelo que Ele faz também, né? Porque tudo que Ele faz é maravilhoso. A Bíblia diz que todas as suas obras são maravilhosas. Aqui estamos como filhos de Deus, amados de Deus, eleitos de Deus, separados de Deus, para o seu reino e para a sua glória, chamados por Deus para entrarmos no seu reino e na sua glória. Aqui estamos como obra e fruto do trabalhar do Espírito de Deus, né? Porque é o Espírito Santo quem opera a salvação em nós. A Bíblia diz que a salvação pertence a Deus, vem de Deus, e quem opera é Deus, tá? E por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos contentes, né? Porque o Senhor nos tem feito muito bem, né? Nós ficamos assim extremamente felizes pela ação do Espírito de Deus na nossa vida, né? Por tudo que o Senhor faz, tem feito, já fez, e nós sabemos com absoluta certeza que Ele fará. Nós que somos filhos, somos eleitos, somos chamados, somos escolhidos do Senhor, sabemos quem é o Senhor, como o apóstolo Paulo diz, né? Porque eu sei em quem tenho crido, né? Eu sei em quem tenho crido, né? Então, é como Jó, né, que disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, né? Nós sabemos em quem temos crido, né? E nós sabemos que o nosso Senhor vive e que o nosso Senhor se levantará, e Ele se levanta em todo tempo, em todo momento, na hora certa, da forma certa, para fazer aquilo que Ele já tem previsto e preparado por nós, né? Como lá em Isaías diz o quê? Nunca se ouviu falar de um Deus como esse, né? Um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele, né? Então, nosso Deus, Ele trabalha em nosso favor. O nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus de ação, é um Deus de maravilhas, né? E essa é a nossa fé também, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o nosso Deus é Deus e é o Deus único, é o Deus vivo, né? É como está escrito, né? Desde o Antigo Testamento, quando Deus fala ao povo de Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é Deus único, é o único Senhor, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Deus único, é o único Deus que pode
pode haver existir. E aqui estamos, por obra deste Deus, por ação do nosso Senhor, mais uma vez reunidos na presença dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, porque Ele fez assim, e Ele faz assim, Ele tem feito assim, como está escrito lá em Jeremias, né? Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que forma estas coisas para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Então Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Todo-Poderoso, é o nosso Salvador, é Jesus o nosso Salvador, né? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Príncipe dos Reis da terra, né? Então aqui estamos mais uma vez, por obra e por vontade deste Deus tão maravilhoso que é o nosso Deus, reunidos na sua presença, ainda nas nossas casas, né? Mas a presença do Senhor está aí, a igreja do Senhor está aí, onde você e mais alguém estiver reunido no nome do Senhor, aí Ele está presente, aí é a igreja dele. Onde houver povo de Deus reunido, ali é a igreja dele, né? A partir do momento que se reúne para buscar a face dele, para fazer a vontade dele, né? Não a vontade do homem, mas a vontade de Deus, ali está a igreja reunida. Porque a igreja não pode se reunir para fazer a sua própria vontade, né? Se um grupo de pessoas se reúne para fazer a vontade de Deus, é a igreja. Se um grupo de pessoas se reúne para fazer a vontade de alguém, não é a igreja. O Senhor não está nesse meio. Ainda que chamem, ainda que invoquem o nome do Senhor, Deus não trabalha contra a sua própria palavra, né? Deus não age, Deus não ratifica coisas que são contrárias à sua própria palavra. Tá bom? Que a graça seja multiplicada na vida de todos vocês de maneira poderosa em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja poderosa na vida de vocês em nome de Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade aqui, né? João, capítulo 13, versículo 36 ao 38. João 13, 36 ao 38. Pedro é avisado, né? Jesus avisa a Pedro o que Pedro vai fazer. Pedro não sabia que ia fazer, mas Jesus avisa a Pedro. Veja como o nosso Senhor é grande. Veja como o nosso Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Veja como o nosso Senhor, Ele é Deus. Ele já sabe o que você vai fazer, Ele sabe como você vai reagir em determinada situação, Ele sabe até o que você vai falar em determinadas situações. O Senhor é Deus e não há outro. Ninguém mais tem esse poder, tá bom? Então João 13, do 36 ao 38, pegue sua Bíblia, João 13, do 36 ao 38, em nome de Jesus. Diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vejam que situação, né? Vejam que situação. Jesus havia dito aos discípulos, olha, para onde eu vou agora, vocês não podem ir, mais tarde vocês irão, né? Porque mais tarde todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Mais tarde todo mundo vai deixar este corpo, dormir no Senhor, e os que são do Senhor, os que vivem na sua obediência, os que lhe atendem o chamado, os que lhe ouvem a voz e o seguem, e fazem a vontade do Pai, vão para junto dele. Então Jesus diz, para onde eu vou agora vocês não podem ir, ou seja, Jesus estava voltando para o lugar de onde ele veio. Não era a nossa hora, não era a hora de Pedro, não era a hora de nenhum dos discípulos aqui, não era a hora de muita gente, porque todos nós temos um momento pré-determinado pelo Senhor para voltarmos, né, do lugar de onde viemos. Né? Nem todo mundo veio de cima. Algumas pessoas vieram de baixo. Tá? Veja que quando Judas, que traiu a Jesus, morreu, né, suicidou-se, e foi aquela morte horrível, a Bíblia relata o quê? Que ele voltou para o lugar de onde ele era. Né? Então nem todo mundo é de lá de cima, tem gente que é de lá de baixo. Tá bom? Vamos entender bem. Essa coisa de todo mundo
é do céu, todo mundo é de Deus. Nem todo mundo é de Deus não, meu filho. Vá ler a Bíblia lá, a explicação da parábola do joio e do trigo, você vai entender claramente toda a história da raça humana. Tá? Então, o Senhor diz, olha Pedro, para onde eu vou agora, vocês não podem ir, mais tarde vocês vão. Né? E Pedro diz, para onde é que o Senhor vai? Que eu não posso te seguir agora. Né? Pedro não estava entendendo o que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando de partir para sempre, partir para a vida eterna. Né? E Pedro não estava compreendendo. Né? E Jesus diz, olha, você não vai entender agora, não me pode seguir nesse momento, mais tarde você vai me seguir, mais tarde você me seguirá. Aí Pedro diz, mas por que eu não posso ir agora? Por ti eu darei a própria vida. E Jesus diz, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Aqui há algumas situações que nós precisamos estar atentos. Em primeiro lugar, Pedro disse, olha, em primeiro lugar, Jesus diz, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Olha o detalhe, vocês não podem me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirão. Jesus está dizendo, olha, eu estou indo embora, eu serei agora entregue na mão dos pecadores, e vai se cumprir em mim tudo aquilo que a meu respeito está escrito, e eu vou ser açoitado, eu vou ser escarnecido, eu vou ser chicoteado, eu vou ser zombado, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e depois eu vou para a glória do meu Pai, para o lugar de onde eu vim, na glória de onde eu estava eu voltarei. Era isso que Jesus estava dizendo, e Pedro não percebe, né? Porque já havia chegado o momento em que o Filho de Deus, o Filho do homem, Deus como Filho do homem, daria a sua vida, porque para isso ele veio, para o resgate de muitos, como diz a Bíblia, não o resgate de todos, mas o resgate de muitos, é o que diz a Escritura Sagrada. Então estava chegando aquele momento, ele diz, eu vou, vocês não vão agora, mais tarde vocês irão. Pedro, não, por que eu não posso ir agora? Por ti eu vou, por ti eu dou a minha própria vida. Então Cristo primeiro fala, eu estou indo, vocês não podem agora, mais tarde vocês vão. Pedro não entendeu. Segundo lugar, Pedro diz, por ti darei a minha própria vida. Terceiro lugar, Jesus diz, você dá a sua vida por mim? Eu te digo na verdade, Pedro, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Você está dizendo que vai dar a sua vida por mim, eu vou te dizer, jamais o galo vai cantar antes que você me negue 3 vezes. Poxa, Pedro deve ter ficado chocado naquela hora. Pô, meu mestre, o meu Senhor, a quem eu amo, e Pedro é o discípulo que mais amava a Jesus. Tá? Né? E a quem Cristo estabelece como o líder da igreja. Tá certo? Apesar de todos serem apóstolos, Pedro era o líder de toda a igreja. Tá? Bom, aí nós vemos a situação. Né? Pedro deve ficar chocado. Pô, eu darei a minha vida por ti, o Senhor está me dizendo que jamais o galo vai cantar antes que eu te negue 3 vezes. Pedro fica deve ter ficado triste, deve ter ficado angustiado, deve ficar com a cabeça girando, um turbilhão de coisas na cabeça. Logo depois Jesus, ele é preso, né? E ele vai para a casa do sumo sacerdote, tá bom? Ele vai para a casa do sumo sacerdote, lá no pátio, lá era uma casa gigante, enorme, tinha pátio, tinha área, tinha tudo, né? Tinha guardas, tinha tudo, né? E Jesus vai para lá preso para ser arguído, interrogado, enfim, e depois tem a questão do sinédrio, que tinha que ser arguído também, aquela coisa toda, quando o condenam e encaminham para Pilatos, né? Para o crucificar, porque na lei mosaica não podia se crucificar ninguém, né? E eles não queriam fazer isso porque diziam, na nossa lei é proibido matar um homem. Como diz, olha, na nossa lei, veja a cabeça do judeu, na nossa lei é proibido matar um homem, mas vocês que são gentios podem matar. Então mata ele para a gente. Né? É o que os judeus fizeram, o que os fariseus fizeram, né? O que os religiosos fizeram. Nós não podemos matar porque a nossa lei não permite. Mas vocês podem matar, vocês são gentios, ou seja, vocês não são nada mesmo, vocês podem matar. Tudo isso também para que se cumprisse, porque a salvação vem do judeu. Então o judeu tinha que realmente condenar Cristo naquele momento, para que os gentios o matassem, para que a salvação viesse sobre todos, sobre judeus e sobre gentios. Tá? Então, em suma, Jesus ali naquele pátio, aí há uma narrativa
maravilhosa da parte que Pedro nega a Cristo, né? Nós temos o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um fala de algumas coisas, os mesmos relatos em alguns dos evangelhos, das narrativas, tá? Há coisas que são particulares em um, particulares em outro, mas todo esse contexto é um contexto inspirado, né? E que serve para nós, para o nosso ensino, como Paulo disse, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, para mim, a melhor narrativa do momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes está lá em Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Eu peço que você abra sua Bíblia, né? Em Lucas, capítulo 22, tá? Versículos 54 a 62. Para mim a melhor narrativa de quando Pedro nega Jesus. Só nessa narrativa há um detalhe aqui que você vai ver agora. Veja só, aí Pedro nega Jesus. Jesus diz, você não vai dar a sua vida por mim, mas você vai me negar 3 vezes. É impossível que o galo cante sem que você me negue 3 vezes. Praticamente diz, olha, você não vale nada, né? É impossível o galo cantar sem você, que diz que me ama, que dá vida por mim, me negar 3 vezes. Pô, matou o cara, né? Matou Pedro. Pedro deve ter ficado um lixo. Olha só o que é que acontece. Vamos ver como Deus ele trabalha, como Deus faz. A própria Escritura diz o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, tá? Vamos lá. Lucas 22, do 54 ao 62. Diz assim, então, prendendo-o, os guardas prenderam a Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, né? Caifás, tá? Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio, né? Estava fazendo frio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse, tu também é dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor que ele dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Era tudo que Pedro não queria. O discípulo que mais, vejam bem, pensem bem, raciocinem, o discípulo que mais amava Jesus, que estava disposto a entregar a vida por Jesus. Pedro mais amava e Pedro estava disposto a entregar a vida por Jesus. O próprio Jesus diz, você vai dar a sua vida por mim? Não. É impossível o galo cantar sem que você, que está dizendo que vai dar a sua vida por mim, me negue 3 vezes. Pedro deve sair dali alucinado. Aí prendem a Jesus e levam para a casa do sumo sacerdote. E Pedro vai acompanhando, né, meio que de longe, meio lá, meio cá, com medo e tal, e entra ali porque um dos discípulos era conhecido do sumo sacerdote, então a empregada conhecia aquele discípulo e disse, não, pode entrar, só entravam as pessoas, né, convidadas e selecionadas, e eles conseguem entrar, e ali dentro Pedro nega a Jesus 3 vezes. Você nota que Pedro nega a primeira vez, nega a segunda vez, nega a terceira vez, e nem percebeu que estava negando. Mas quando ele estava negando a Cristo pela 3ª vez, o galo, cantou. E quando o galo cantou, ele se lembrou. Quando ele se lembrou, Jesus vira para ele e olha para ele. Né? É dureza, né, irmão? Não é dureza? Você diz, Senhor, eu te quero. Senhor, eu te amo. Senhor, eu dou a minha vida por ti. E de repente o Senhor dizer, não, você vai me negar. Você não vai dar a sua vida por mim, você vai me negar. E você, não, eu vou dar a minha vida por ti. E acontece situações, você vai lá e nega ao Senhor, e nega quase ou praticamente sem nem perceber. Assim aconteceu com Pedro. Nega sem praticamente perceber. Mas quando chega naquele momento, o próprio Senhor te traz o alerta, e ele olha para ti,
E você olha para você e você vê o Senhor, você contempla o Senhor e você vê que você negou o Senhor. A Bíblia diz que Jesus se vira, né? Jesus, ele se vira e ele fixa os olhos em Pedro. E Pedro se lembra daquela palavra e Pedro chora amargamente. É o que acontece com quem ama a Cristo, que está disposto a dar a sua vida por Cristo, que ainda que não queira, termina o negando. Pedro não queria negar a Cristo e negou a Cristo. Mas veja a grandiosidade de Cristo. Aí você começa a ver a grandiosidade de Cristo. Cristo já sabia como Pedro, né, ele agiria naquele momento. Naquele momento. Aí eu pergunto para você, aí vamos seguir em frente. Jesus já sabia como Pedro agiria naquele momento. Pedro que estava disposto a dar vida por Cristo, Cristo disse, não vai dar não. E pelo contrário, você vai me negar e vai me negar tão certo você vai me negar que o galo não canta, é impossível o galo cantar sem que você me negue 3 vezes. Pedro fica o bagaço. Pedro vai para lá e daqui a pouco Pedro nega 3 vezes praticamente sem perceber. Jesus, em primeiro lugar, já sabia todas as coisas. Em segundo lugar, acontece como Cristo fala. E como aconteceu como Cristo falou, Cristo olha para Pedro, como quem diz, está vendo você? O que eu disse para você? Meu irmão, aquilo que Deus diz é aquilo que vai se cumprir. Que eu queira, que eu não queira, que você queira, que você não queira, que eu goste, que eu não goste, que você goste, que você não goste, que a gente entenda, não entenda, aceite ou não aceite. O que o Senhor diz é o que se cumpre. O Senhor sabe como nós agiremos. O Senhor sabe como você e eu agiremos daqui a 30 minutos, daqui a 30 segundos, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui até o último dia da nossa vida. O Senhor sabe cada coisa que você vai fazer. A grandiosidade do nosso Deus. Agora vamos para frente um pouco. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes, se arrepende amargamente e Cristo vai lá e segue o seu martírio, né? Jesus foi martirizado, né? Segue o seu martírio, é açoitado, é humilhado, é chicoteado, ele é açoitado 2 vezes. Pilatos não queria matá-lo, por isso manda açoitá-lo 2ª vez, para satisfazer a ira da população, mas a turba, os judeus, aquele grupo todo gritava, crucifica, 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 crucifica. Aí Pilatos lava as mãos e diz, olha, eu não tenho culpa nenhuma do sangue deste homem, vocês estão pedindo, vai lá e manda crucificar. E Cristo é crucificado. E por isso que nós estamos aqui, que ele foi crucificado. Aí, Jesus é crucificado, Jesus é morto. Ao 3º dia, Jesus ressuscita e fica por um período de praticamente 40 dias aqui na terra. Nesse período, Jesus aparece várias vezes aos discípulos. Ele conversa, ele interage, né? Ele ensina e fala coisas, e é quando ele dá a ordem da evangelização a todos os povos, a todas as nações. Tá? E neste período aqui, agora você vai ver o mesmo Pedro, em João capítulo 21, é o último capítulo, né? Daqui do Evangelho de João, segundo a narrativa, não é o Evangelho de João, é o Evangelho de Jesus Cristo, mas é o Evangelho segundo a narrativa de João. Capítulo 21, que é o último capítulo, versículo 15 ao versículo 19. Veja o que acontece. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar a 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter ele lhe dito pela 3ª vez, tu me amas? Então respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Irmãos, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe quem ama Ele e quem não ama. O Senhor sabe. Não é porque eu digo, eu te amo. Não, meu irmão, o amor é um sentimento que está dentro de nós. O amor é uma coisa que a gente carrega dentro da gente. Não é preciso abrir a boca para dizer que ama, para amar.
Você pode amar, você deve amar, você ama, independente se você falha ou não, você ama. Tá? Então, quando Pedro é arguído pela terceira vez, como ele negou 3 vezes lá, agora Jesus pergunta a ele 3 vezes, e aquele Pedro que diz, não, não conheço, não, não conheço, não, não conheço. Agora esse Pedro diz, sim, eu te amo mais do que os outros. Sim, eu te amo mais do que os outros. Terceira vez, Pedro se entristece e diz, Senhor, né? Pedro deve ter lembrado muito provavelmente que ele disse, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. É quase como se Pedro tivesse que dizer, eu não preciso, Senhor, dizer que te amo, porque o Senhor já sabe que eu te amo. Né? Que coisa maravilhosa, né? Senhor, tu sabes todas as coisas. Você está me perguntando, mas o Senhor já sabe. Né? Jesus já sabe. Meu irmão, Jesus já sabe. Ele quer nos ouvir, mas ele já sabe. Tá? Então ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz, apacenta as minhas ovelhas. Agora veja versículo 18, tá? E versículo 19. Em verdade, aí Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou, segue-me. Então vejam só, Pedro negou a Cristo, Pedro não queria negar a Cristo, estava disposto a dar a sua vida. Pedro não estava ali fazendo propaganda, ele estava disposto de fato a amar a Cristo, porque ele mais amava a Cristo do que qualquer outro ali. Tanto que ele é o único no meio de todo mundo que dizia, Senhor, eu dou a minha vida pelo Senhor. Ele estava disposto a isso. Mas não era aquele momento dele fazer isso. Ele estava disposto a fazer algo, mas não era aquele momento ainda. Irmão, nós que somos de Cristo pela misericórdia de Deus e temos o Espírito Santo, nós sabemos muitas vezes o que devemos fazer. Mas nós, pelo Espírito Santo, também sabemos e percebemos e entendemos e conhecemos, porque o Senhor nos faz saber que aquilo que a gente tanto quer fazer, não é ainda a hora, não chegou ainda a hora. Mas a hora chegará, e quando a hora chegar, se cumprirá, meu amado. É isso que a gente aprende e entende aqui na palavra do Senhor. Vejam só, aí esse Pedro, Jesus diz, olha, você me ama e me ama. Eu sei que você me ama, então toma conta das minhas ovelhas. Aí Jesus acrescenta, você, Pedro, em verdade eu te digo que você, quando era mais moço, você te cingia e tal, e você ia para onde você queria, e andava por onde você queria. Agora, quando você for velho, você vai estender as suas mãos, outro vai amarrar você e vai te levar para onde você não quer. Jesus disse isso dizendo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. E o que acontece com Pedro quando Cristo diz aqui, quando você for mais velho? Você vê que primeiro Jesus diz, você vai dar a sua vida por mim? Né? Quando Pedro diz, eu darei a minha vida por ti, Jesus diz, você não vai dar a minha vida por mim. Pelo contrário, você vai me negar 3 vezes. E é tão certo que isso aconteça, que jamais o galo cantará. E aconteceu como ele falou. Agora Jesus ressurreto, conversa com Pedro, e Pedro diz o quê? Eu te amo, eu te amo e eu te amo. Aquele Pedro que negou e negou. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora Jesus diz o quê? Vou te dizer uma coisa, você quando era mais novo, fazia o que queria, ia para onde queria, se vestia, se cobria, botava o seu cinto e ia para onde você queria. Quando você for velho, Jesus está dizendo agora, você vai viver um bocado, e quando você ficar velho, quando você for velho, outro vai cingir você, vai vestir você, vai amarrar você e vai levar você para onde você não quer. Ou seja, o próprio Cristo estaria dizendo que agora você vai glorificar a Deus, dando a sua vida por mim. O mesmo Jesus que diz, você não vai dar vida por mim a Pedro, naquele momento. Por quê? Pedro fica escandalizado, porque não era o momento ainda. Entenderam, queridos? Não era a hora. Pedro daria vida por Cristo, sim, mas não era aquela hora. Pedro nega Jesus, sim, porque aquele momento era o momento que ele haveria de negar. O próprio Cristo já sabia disso, mas o mesmo Cristo diz a Pedro, você, meu amigo, quando ficar velho, vão amarrar você, vão levar você e vão matar você, e esta é a maneira que você vai glorificar a Deus.
E segundo a tradição, porque a Bíblia não conta, segundo a tradição, o próprio Pedro, ele foi crucificado, velho, foi crucificado, né? Segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então pegaram ele e viraram a cruz e crucificam ele de cabeça para baixo. Vejam só, Cristo foi crucificado de cabeça para cima. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Agora você imagina o sofrimento. Imagina o homem crucificado de cabeça para cima. Que dor, que morte horrível. Agora você imagina o homem de cabeça para baixo, meu amado. É como aquele homem que negou a Jesus sem querer negar. Nunca passou na cabeça de Pedro negar. E ele negou como que sem nem perceber. Sabe por quê? Porque nós não somos de nós mesmos, diz a Bíblia. O rei Davi, lá no livro dos Salmos, diz, né, que todos os meus dias já estavam escritos no teu livro antes de haver dia algum. Tá certo? Então Deus, meu amado, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Às vezes você quer acertar e erra. Não significa que você vai errar a vida inteira. Não significa que você vai morrer no erro. Significa que você vai acertar. Na hora do Senhor, você vai acertar. Na hora de Deus, Deus vai te dar poder para você fazer o que você deve e quer fazer para a honra e glória do Senhor, para glorificar a Deus. É isso que a gente vê. Pedro não queria negar, e ele nega mesmo sem querer. Quantas vezes a gente não quer tropeçar, a gente não quer falhar, a gente não quer fazer, e a gente termina fazendo, quando a gente vai ver, já fez. Quantas vezes? E quando o Senhor nos olha, né, que você faz aquilo que sabe que não deveria fazer, é como o Senhor olha para você e você chora amargamente, né? Poxa, Senhor, eu fiz e eu nem sei por que eu fiz, né? Eu não sei por quê, eu não entendo, eu não sei por quê, mas o Senhor sabe. Mas Ele nos olha sempre, mas Ele também volta, e Ele também determina que a nossa vitória, o nosso triunfo será para a glória de Deus, que nós verdadeiramente cumpriremos o que temos no nosso coração para a glória de Deus. Então aquele Pedro que negou, agora o mesmo Pedro. Aí eu pergunto a você, Pedro deu a vida por Jesus ou não? Ele deu a vida por Jesus. Ele deu a vida pelo Evangelho, ele deu a vida pela igreja, ele deu a vida pelo nome do Senhor. Ele deu a vida para glorificar a Deus. Ele disse que daria a vida, mas não era aquele o momento. E Cristo, já sabendo que não era aquele momento, até porque Cristo tinha um ministério para ele. Se ele morresse naquele momento, não haveria ministério, não haveria apostolado de Pedro, e Pedro foi chamado para ser apóstolo. Então tem que se cumprir aquilo que o Senhor pré-estabeleceu. Se Pedro morresse, Pedro não seria apóstolo. Cristo o chama para ser apóstolo. Entende como Deus vai diante de nós, como Ele sabe todas as coisas, como Ele vai na frente, como Ele é perfeito no seu caminhar? Salmo 18, verso 30, diz o que, irmãos? O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada, e é escudo para todos os que nele confiam. Então o caminho de Deus é perfeito. Tá? Então Pedro nega Jesus, porque não era hora dele morrer. Mas quando o propósito de Deus se cumpre na vida de Pedro, e ele se torna o líder da igreja, o apóstolo da circuncisão, vamos dizer assim, como Paulo, o da incircuncisão, né? E ele cumpre o seu ministério e chega no seu tempo, no tempo de dar de fato a sua vida pela fé, pelo Evangelho, pela igreja, por Cristo e por Deus. Ele dá a sua vida e ele ainda diz mais, olha, não sou digno de morrer como meu Senhor, não. O pessoal vira a cruz de cabeça para baixo e ele morre, né? Era aquilo que ele queria? Não, porque ninguém quer isso, ninguém é maluco. Mas chegou a hora, tem que acontecer, ele glorifica a Deus nisso. Então, meu amado, essa é a lição. Deus é soberano, o Senhor sabe todas as coisas, Ele sempre nos vê e tudo o que Ele fala se cumpre. A Ele, pois, toda a glória, todo o poder, toda a soberania. E nós não sabemos de tudo. Por isso, o que é que nós devemos fazer? Obedecer ao Senhor, fazer o que Ele manda, descansar nele, esperar nele, depender dele,
da graça dele, em Cristo Jesus. E no mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, né? Tá para sair um decreto aí, né? Saiu um decreto aí, né? Que a partir de hoje, os shoppings voltam, aquela coisa toda, igreja e tal, papá, né? Saiu o decreto. A gente estava dependendo de quê? Do decreto, né? Estávamos dependendo do decreto, porque somos obedientes às autoridades constituídas por Deus, porque todo aquele que resiste à autoridade, resiste a Deus. E nós, como igreja de Cristo, precisamos ser exemplo e dar exemplo, não de rebeldia, de rebelião, de ignorância, mas de obediência à Escritura Sagrada. Tá bom? Então, saiu o decreto, beleza, agora a gente pode fazer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Entendeu o que é um decreto? Nós somos chamados por decreto, tem que obedecer. Não há opção. Você e eu fomos chamados por decreto. Não tem opção, tem que obedecer. Na hora o Senhor vem de lá e resgata e acabou. E nós vamos para Ele. Nós já estamos com Ele. Aqueles que ainda não o conheceram, ainda não o conhecem, aqueles aos quais Jesus ainda não foi revelado, será revelado e na hora certa receberão a santificação e a justificação para a vida eterna. Tá bom, amados? E eu quero dizer o seguinte, né? Saiu o decreto a partir de domingo, com a permissão de Deus, né? E as autoridades aí, nós retornaremos às atividades da igreja, tá? Quero dizer que amanhã, com a permissão do Senhor, eu peço a compreensão de todos os irmãos. Não tem condição de estar todo mundo na igreja no primeiro dia, no primeiro culto, no segundo culto, no terceiro culto. Nós vamos estabelecer uma lista aqui, vamos divulgar, tá? Até porque se disser, deixar para as pessoas, a gente vai dar uma listinha lá na igreja, tá? Os irmãos que forem nos cultos, vou escrever lá o dia que é melhor, tá? Os cultos serão conforme determinação, duração de 1 hora, nos horários pré-determinados, entendeu? Obedecendo todo o decreto, porque é assim que se deve ser feito, e nós queremos bênção sobre nós e não maldição, tá certo? Então os cultos serão de 1 hora, amanhã a gente vai colocar aviso nos grupos dos jovens, dos homens, das mulheres, dos obreiros da igreja, e o máximo possível a gente vai comunicar, a gente vai estabelecer listas. No primeiro momento a gente vai escalar pessoas para estarem nos cultos de domingo de manhã, domingo de noite, né? Obedecendo os horários, na quarta-feira e na sexta-feira também, tá certo? Nós vamos estar fazendo isso, divulgando, peço a compreensão de todos. Eu sei que a vontade é grande de ir logo para a igreja, mas não vai ser possível todo mundo ir para a igreja de uma vez, né? A duração vai ser mínima, né? Tem que se higienizar tudo, não se pode abraçar ninguém, não se pode pegar ninguém, não se pode... Tem uma série de predeterminações que a gente deve obedecer, tá certo? Então eu peço a compreensão de todos, eu louvo a Deus, né? Porque chegou esse momento, vamos continuar orando para que esse mal se dissipe, para que venha uma bênção grande sobre nós, em nome de Cristo, né? Eu me lembro que eu falei na igreja o ano passado, final do ano passado, digo, vamos orar porque eu vejo a probabilidade de vir um grande mal sobre a nação, e veio, né? E agora eu vejo grande bênção vindo também, em nome de Jesus, tá certo? Então vamos orar, nos manter firmes em oração na presença do Senhor. Como eu digo de novo, peço paciência a todos, né? De repente você vai estar no nome de uma lista, de um culto, no dia que você pode, eu não quero ir nesse dia, eu não sei. Entenda que não é do jeito que a gente quer, seria muito bom se todo mundo pudesse voltar de uma vez só. Num primeiro momento, num segundo momento, a gente vai estar administrando isso da melhor maneira possível, ouvindo as pessoas, procurando uma forma de comunicar para a gente ouvir, para que fique todo mundo e fique no adequado para todo mundo, e que compreendam também, né? E que vamos redobrar as orações para que isso se dissipe logo e a nossa vida volte à normalidade, que Deus abençoe a nossa nação, tá? Então eu fico muito contente, louvo a Deus, tá? Por poder retornarmos. Vamos orar a Deus para que a coisa não piore, para que tenha que fechar tudo de novo, né? Tem acontecido aí em algumas cidades, abrem as portas, né? Aí daqui a pouco, tem que fechar tudo de novo. Vamos pedir ao Senhor que na nossa terra não seja assim, né? Que uma vez aberto, seja aberto, e a gente não precise fechar as portas novamente, né? São 4 meses e não é nada doce, né? A gente está afastado do convívio dos irmãos nesses 4 meses. Então, né? A gente sabe que num primeiro momento as crianças não deverão ir, não poderão ir, né? E por aí afora. A gente vai acertar tudo direitinho, mais detalhes a gente vai colocar nos grupos aí amanhã,
em nome do Senhor. Comece a orar e orar mais ainda, né? Para que a gente possa, dentro do mais breve possível, e na hora de Deus, a gente se reunir como nós sempre nos reunimos nestes 20 anos de igreja, né? Nós não podemos nem comemorar os 20 anos da igreja, mas nós vamos dar um jeito aí, viu? Assim que ficar normal, a gente comemora, nem que seja daqui para o fim do ano, mas a gente vai comemorar em nome de Jesus, tá bom? Queridos, outra coisa, quero avisar, a gente vai estar, né, acertando aí quem vai ministrar domingo de manhã, quem vai domingo à noite, a gente estou conversando aí com os presbíteros da igreja, tá? E outra coisa, como nem todo mundo vai poder estar em todo culto, aquela coisa toda, eu vou, assim, pedir graça a Deus, e o Senhor me colocou no coração, eu fazer também, eu vou continuar fazendo live, mas às terças-feiras, 20 horas, viu, irmãos? A gente faz no dia de culto, como o culto vai estar normal, mas não vai estar normal em 100% para todo mundo poder ir, então às terças-feiras, com a permissão do Senhor, às 20 horas, estaremos, eu, pastor Francisco, estarei continuando a fazer lives, em nome de Jesus, viu? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor do Deus Todo-Poderoso, a comunhão do maravilhoso e santo Espírito de Deus, seja sobre todos vocês e com todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o brilho do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um final de semana excelente. Domingo, já alguns irmãos estarão na igreja, na quarta outros estarão, na sexta outros estarão, e daqui a pouco vai estar todo mundo em nome de Cristo, né? As lives vão continuar às terças-feiras, às 20 horas, em nome do Senhor. Lembre de orar pelo seu pastor, tá certo que eu preciso da oração dos irmãos também, sou um ser humano, não sou super-homem nem super-crente, careço das orações dos irmãos, então vamos seguir em frente em nome de Jesus, né? Já estou assim ansioso por aquele momento de poder ver a face de Cristo na face dos irmãos. Que a graça, a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos, em nome de Jesus. Paz com todos, bom e excelente, ótimo fim de semana para vocês, em nome de Jesus. Amém.